Olá, meus amigos, estamos aqui para dar início à continuação das nossas leituras do livro No Mundo Maior, né? Pelo Espírito André Luiz, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, ainda contando, né, a vida no mundo espiritual. Nós vamos prosseguir no capítulo 3º, a primeira parte nós lemos a outra vez, agora nós vamos para a segunda parte, que tem o título A Casa Mental. É bem interessante, né, que o Calderaro e o André Luiz começam uma tarefa no hospital, né, visitam um hospital, e aí eles registram, né, vão lá, o doente com uma companhia espiritual desencarnada, né? Ele encarnado, doente, enfermo, e a companhia espiritual desencarnada ali, né? Bem grudadinho, bem na região cerebral, né? Emitindo a sua vontade, né? Então nós vamos começar. E aqui tem uma questão muito interessante no finalzinho da parte que eu li a última vez, sobre as 3 camadas do cérebro, né? Que agora a gente usa como triuno. Então, nesse momento, o André Luiz está estudando o cérebro, né? E ali ele identifica as 3 camadas, né? Então, ele diz assim, ó. Primeiro, o Calderaro diz para ele: examinaste o cérebro do companheiro que ainda se prende no veículo denso. Observa agora o mesmo órgão no amigo desencarnado, que o influencia de modo direto. A entidade que não se dava conta da nossa presença, isso é o comentário do André Luiz, né? Em virtude do círculo de vibrações grosseiras em que se mantinha, fixava toda a atenção no doente, lembrando a sagacidade de um felino vigiando a presa. Olha só, né? Ali, né, naquele processo todo, né? Uma obsessão bem profunda, inclusive, né? Então, aí, André fala assim: observei-lhe estranha ferida na região torácica e dispunha-me a investigar a causa, sondando os pulmões, quando Calderaro me corrigiu sem afetação. Trataremos da chaga no trabalho de assistência. Concentra as possibilidades da visão no cérebro. Decorridos alguns momentos, concluí que a configuração das peças e o ritmo vibratório tinha sob os olhos 2 cérebros quase idênticos. Diferia o campo mental do desencarnado, revelando alguma superioridade no terreno da substância, que no corpo perispiritual era mais leve e menos obscura. Tive a impressão de que, se lavássemos por dentro o cérebro do amigo estirado no leito, escoimando-o de certos corpúsculos mais pesados, seria ele quase igual, em essência, ao da entidade que eu mantinha sob exame. As divisões luminosas, porém, eram em tudo análogas. Mais luz nos lobos frontais, menos luz no córtex motor e quase nenhum na medula espinhal, onde as irradiações se faziam difusas e opacas. Interrompi o estudo comparativo depois de acurada perquirição e fixei Calderaro em silenciosa interrogativa. O prestimoso mentor argumentou sorridente. Depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Aqui aprendemos que o organismo perispirídico que nos condiciona em matéria mais leve e mais plástica após o sepulcro é fruto igualmente do processo evolutivo.
Não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiro dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio em milênio. Não há favoritismo no tempo universal do eterno, e todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida da consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos do amor. O símil, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo resumbrarão suor por muito tempo a aprimorá-lo. Assim também as individualidades. Somos criação do Autor Divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição, obra de cooperativismo entre Ele e nós, os seus filhos. E aqui está bem claro, naquela questão que não viemos a passeio. Nós viemos também colaborar, como diz aqui, na obra, né? Então, cada momento que se cresce, né, nós já vamos colaborando na obra da perfeição, né? Aqui como diz, né, seja a obra de cooperativismo entre ele e nós, os seus filhos. Então vejo, a caminhada é longa, é lenta, porque a natureza não dá saltos, mas ela é contínua, né? Então é lindo esse processo da evolução, meus amados. O mentor silenciou por instantes, sem que me acudisse ânimo suficiente para trazer qualquer comentário aos seus elevados conceitos. Logo após, indicou-me a medula espinhal e continuou esclarecendo André, né? Creio ociosa qualquer alusão aos trabalhos primordiais do nosso longo drama de vida evolutiva. Desde a ameba, na tépida água do mar, até o homem, vimos lutando, aprendendo, selecionando invariavelmente para adquirir movimento e músculos, faculdades e raciocínios. Experimentamos a vida e por ela fomos experimentados. Milhares de anos. As páginas da sabedoria hinduísta são escritos de ontem e a boa nova de Jesus Cristo é matéria de hoje, comparadas aos milênios vividos por nós na jornada progressiva. Então aqui está bem claro a passagem dos 3 reinos, né, meus amados? O mineral, o vegetal, o animal, para a gente chegar no hominal. Então é bem interessante essa colocação do Calderaro. Depois de fazer com a destra significativo gesto, prosseguiu. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-la como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo,
jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Que beleza, né? Essa colocação bem esclarecedora que Calderaro, né, passa, né? Os esclarecimentos singelos e admiráveis empolgavam. Calderaro era educador das mais elevadas estirpe, ensinava sem cansar, sabia conduzir o aprendiz a conhecimentos profundos, sem nenhum sacrifício da parte do aluno. Que ele elucida muito bem, inclusive para nós, né? Se ater um pouquinho, estudar essa parte aí é muito interessante. Vamos continuar. Apreciava-lhe eu a nobreza, quando prosseguiu, fim do breve intervalo. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que porém se divide em 3 regiões distintas. Tomenolo, como se for um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência dos nossos impulsos automáticos. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles mora o hábito e o automatismo, no outro reside o esforço e a vontade. E no último, demora o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos deste modo nos 3 andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Tudo registrado, né, meus amados? No passado, está registrado as nossas encarnações passadas, onde vamos acumulando experiências, né? O presente é hoje, esse momento. E o futuro virá, né, para cada um de nós. Que coisa bem linda, né? Vamos prosseguir. Verificando causa mais longa, dei curso às ponderações íntimas, segundo o antigo verso de inquirir. As preciosas explicações que ouvira não poderiam ser mais simples nem mais lógicas. Entretanto, perquiria a mim mesmo, o cérebro de um desencarnado será também suscetível de adoecer? A pergunta, né? Sabia eu que a substância cinzenta no mundo carnal podia ser acometida pelos tumores, pelo amolecimento, pela hemorragia, mas na esfera nova a que a morte me conduzira, que fenômenos mórbidos assediariam a mente? Ele se questionando como um médico, né? O que sobra para nós, né, meus amados? Por isso nós temos que estudar muito, né, esses livros do André para nos esclarecer, né? Aí Calderaro registrou minhas indagações e esclareceu. Não discutiremos aqui as moléstias físicas propriamente ditas. Quem acompanha como nós desde muito tempo o ministério dos psiquiatras verdadeiramente consagrados ao bem do próximo, conhece a saciedade que todos os títulos de gratidão humana permanecem inexpressivos ante o apostolado de um Paulo Roca. O Paulo Roca foi médico francês que identificou a enfermidade do centro da palavra, ou de Wagner Jureg, austríaco, que se dedicou à cura da paralisia, em perdição aos espiroqueta da sífilis, até encontrá-lo no recesso da matéria cinzenta, perturbando as zonas motoras. Diante de fenômenos como estes, é compreensível a quebra da harmonia cerebral em
e, em consequência de compulsoriamente se arredarem das aglutinações celulares do campo fisiológico, os princípios do corpo perispiritual. Essas aglutinações ficam, então, desordenadas em sua estrutura e atividades normais, como acontece ao violino incapacitado para a execução perfeita de um trecho melódico, por trazer uma ou duas cordas desafinadas. Não devemos nem podemos ignorar as leis que regem, os domínios da forma. Daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa. Corpo são, mente são, isso no encarnado. Mas, aonde atingimos o perispírito, que dá para entender bem aqui, a coisa ao desencarnar fica meio confusa. Na esfera da ciência humana, isto é pacífico. Referiríamos tão só às manifestações espirituais em sua essência. Indagas se a mente desencarnada pode adoecer. Que pergunta! Cuidas que a maldade deliberada não seja moléstia da alma? Que o ódio não constitua morbo terrível? Supõe, porventura, não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação? Embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil e mais leve, graças à natureza dos nossos pensamentos e aspirações, já distante das zonas grosseiras da vida que deixamos, não possuímos ainda o cérebro dos anjos. Constituímos incessantemente trabalho a conservação da nossa forma atual, a caminho de conquistas mais acalandoradas. Não podemos descansar nos processos iluminativos e joirar concepções de modo a não interromper a marcha. Milhões vivem aqui na posição em que nos achamos, mas outros milhões permanecem na carne ou em nossas linhas mais baixas de evolução, sob o gangue de atroz demência. É para esses que devemos cogitar da patologia do espírito, socorrendo os mais infelizes e interferindo fraternal e indiretamente na solução de problemas escabrosos, em cujos fios negros se enredam. São duendes em desesperos, vítimas de si mesmos, em terrível colheita de espinhos e desilusões. O corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, é por ora a nossa mais alta conquista na Terra. No capítulo das formas, para as almas esclarecidas, já iluminadas de redentora luz, representa ele uma ponte para o campo superior da vida eterna. Ainda não atingido por nós mesmos, para os espíritos vulgares é a restrição indispensável e justa. Para as consciências culpadas é cadeia intraduzível, pois além do mais registra os erros cometidos, guardando-o em todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda. O gênero da vida de cada um, no invólucro carnal, determina a densidade do organismo perispirídico após a perda do corpo denso. Ora, o cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem e ao mal. Meu Deus! E é realmente, Nós ficamos com manchas quando nos desequilibramos, claro, no nosso perispírito. E levamos de volta, para a espiritualidade quando desencarnamos. E aí, desenvolvemos, aqueles desequilíbrios, aquelas coisas muito mais profundas. E, de repente, ao reencarnarmos, voltamos,
com um cérebro com problemas, né? Com dificuldades, né, meus amados? Então aqui está bem claro, né? Vamos continuar. Percebendo a atenção com que ele seguiu os preciosos esclarecimentos, Calderaro sorriu significativamente e perguntou: compreendestes? Indicando os dois sofredores ao nosso lado, prosseguiu: examinamos aqui dois enfermos, um na carne e o outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Espiritualmente enrolaram do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, e entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguer-se. Caíram destarte na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam ideias de tormento, de aflição e de vingança. Em suma, estão loucos, embora o mundo lhes não vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização perispiritual. Dispunha-me a desfiar longa lista de perguntas alusivas às duas personalidades em foco, mas o interlocutor iniciou o serviço de assistência direta, impondo a destra no lobo frontal esquerdo do doente, encarnado, falou afável: cala, meu amigo, tuas ansiosas indagações, acalma-te. No transcurso de nossos trabalhos, explicar-te-ei quanto estiver ao alcance dos meus conhecimentos. E aqui nós encerramos o terceiro capítulo. E dá para perceber, meus amados, que quando, né, os desajustes e desequilíbrios após a morte nos deixa unido aos nossos desafetos. E ao desencarnar, inicia esse processo de obsessão, né? Que podemos levar conosco e voltar à Terra obsediando as criaturas, aquelas que nós não perdoamos. Porque o amor liberta. Então fica aí a lição linda de hoje, né? Eu agradeço mais uma vez por terem a paciência de me ouvir. Não se esqueçam, né, de curtir o nosso canal, todos os programas do nosso canal. Inscrevam-se no nosso canal, divulguem os trabalhos lindíssimos que temos diariamente, pela manhã, ao meio-dia, as leituras, né, meus amados, todas as noites, as palestras, final de semana com programação mais ativa, né? E não esqueça que agora nós temos o nosso site, né? www.gefx.com.br. Agradeço por esse momento e na próxima vez nós vamos desvendar o que aconteceu com esses dois espíritos, né? Um encarnado, outro desencarnado. Até lá, meus irmãos. Muito obrigada.